Olá, pessoal do primeiro ano. A gente agora vai gravar para vocês a 25ª videoaula de Sociologia, tá? O assunto que a gente vai abordar agora é o conteúdo do módulo 25, que é Karl Marx, né? A visão materialista desse sociólogo e historiador, né? Gente, a gente precisa lembrar que antes de mais nada, na filosofia, até esse momento, na sociologia e na filosofia principalmente, haviam duas correntes de pensamento, tá? O idealismo, que sugeria que a natureza, os objetos, todo tipo de posse seria. Todo tipo de matéria seria gerada pelo pensamento do homem, né? O pensamento do homem, o raciocínio do homem geraria a matéria. O materialismo, ao contrário do idealismo, sugere que a matéria gera o pensamento do homem, inspira o pensamento do homem. Muito bem. Em dado momento do século XIX, depois da segunda onda de industrialização mundial, que trouxe muita miséria para o mundo. Por quê? Porque os bens passaram a ser concentrados em alguns proprietários, em alguns detentores dos meios de produção que detinham esses meios. Quais eram? O capital, principalmente, e o equipamento, né? e o terreno. Então a propriedade privada começou a ser definida na mão de poucos, e o aumento populacional, segundo Proudhon, né, na verdade Karl Marx discorda de Proudhon em relação a isso. Mas eu vou passar para vocês que o mundo, a população mundial aumentava, né? Consequentemente, deveriam, assim, pela lógica, né? Eu não estou tomando partido nenhum, gente, mas pela lógica, alguns donos de meios de produção, alguns capitalistas que detinham a propriedade privada desses meios de produção. Não, aqui nós não vamos pensar em como que esses meios de produção chegaram nas mãos desses poucos capitalistas, né, em relação à população mundial. Aqui nós vamos pensar no seguinte, que alguns detinham a propriedade privada e outros não. A grande maioria não. Então, pela lógica, a grande maioria possuiria o trabalho para vender, né? Como a gente conhece hoje. As pessoas trabalham para um comércio, trabalham para um serviço, trabalham para uma indústria, percebe? Então, na verdade, nada daquilo que as cerca, que as permite realizar o trabalho é delas. Elas só estão vendendo seu intelecto ou sua força física. Muito bem, gente. Aí, Karl Marx, ele junto com Friedrich Engels, lembra? Há muito tempo atrás que eu falei para vocês não confundirem Engel com Engels. Friedrich Engels foi um contemporâneo a Marx, tá? Marx nasceu em 1818 e Friedrich Engels nasceu em 1820. Gente, eles dois passaram a ter uma amizade muito grande quando Marx desistiu da carreira de advogado, tentou ser professor, não conseguiu, então passou a ser jornalista, passou a ser um cara que escrevia para veículos de informação. E os dois passaram a ter uma amizade e juntos, né, eles passaram a ter uma amizade numa concordância de teorias e juntos passaram a formular a teoria materialista histórica. Ou seja, eu já expliquei isso, mas né, vamos conversar de novo. A história não seria fruto
não seria fruto da movimentação da natureza, do entrechoque de forças opostas da natureza. E sim, a história seria resultado do contexto social, econômico e materialista do momento. De que maneira? As condições materiais, né, as condições de conforto e de bem-estar de todos os indivíduos, desde aquele capitalista até o proletariado, é que determinariam o seu grau de satisfação e o seu grau de concordância com a dinâmica social da época. Se, na época, na Europa do século XIX, eclodiam muitas guerras, muitas greves, muitos movimentos operários em busca de melhores condições, porque as condições de produção eram realmente absurdas, né, obscenas, como se fala hoje, assim, exigiam muito do empregado e não forneciam retorno suficiente. Essa história de retorno suficiente também é um tema que a gente pode muito bem relativizar, né? O que é suficiente e o que não é. Mas quando existem condições insalubres e existem condições opressoras, né? Aí a gente tem que reconhecer. A maioria vai reconhecer isso. Não só os oprimidos, mas a grande maioria vai reconhecer que aquele núcleo de trabalho, aquele sistema isolado de trabalho é abusivo. Muito bem. A teoria, vamos agora resumir em Karl Marx, né? A teoria marxista defende que a história, como ele já disse anteriormente, que a história seria formada sempre por entrechoques dos indivíduos, né? Devido às condições materiais do momento, o contexto histórico, né? O contexto social e material daquele momento. Então ele defende também, e com veemência, que durante a história sempre houve narrativas que contavam as ideias das classes dominantes, né? Gente, isso tudo é bastante relativo, é bastante profundo. Lembra que eu falei a respeito de crescimento populacional mundial? As ideias iniciais que Karl Marx afirmava que também pertenciam às classes dominantes, na verdade, as classes dominantes não eram a quantidade de pessoas chefes, vamos chamar assim, a quantidade de caciques, né? Vamos fazer uma comparação com uma tribo, que é o que me vem na cabeça nesse momento e mais simples de vocês entenderem. A quantidade de caciques não era tão desproporcional à quantidade de índios. A quantidade de chefes não era tão desproporcional à quantidade de operários. Com o crescimento populacional, no qual eu acredito muito na teoria de Proudhon, que Marx acabou conhecendo Proudhon, baseou muito a sua teoria nas ideias dele, porém rejeitou essa ideia de que o crescimento populacional que causaria a diferença de classes, né, a discrepância social. Na verdade, ele mesmo afirma que a discrepância social sempre existiu, né, e que se acentuou, né, ao longo do tempo, e que todas as disputas históricas, todas as produções históricas, todos os fatos históricos teriam sido produtos desses conflitos entre as classes diferentes, a classe dominante e a classe dominada. Isso desde Roma, enfim. Gente, tem o seu lado certo e tem o seu lado um pouquinho, como é que se diz? Que não conecta
tem o seu lado antagônico, né? Tem o seu lado dicotômico, né? Que cria uma dúvida. Porque, veja, pela ideia de Karl Marx, o produtor, que seria o operário, ele produziria, ele faria a criação, ele criaria, né? Através da produção. E o capitalista, o dono dos meios de produção, ele usufrui só, ele acumula, né? Ele guarda. Mas se a gente for pensar, né, a fundo, novamente eu vou frisar, eu não estou tomando partido nenhum, porém eu preciso explicar para vocês as nuances da teoria e os seus contraditórios para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Se o operário está lá produzindo, criando, é porque o dono, o proprietário dos meios de produção, propiciou esse momento a ele, certo? A teoria de Karl Marx era passar todo o produto, todo o capital, todos os meios de produção para os proletários, sem levar em conta, ele nunca levou em conta, nunca houve assim um tete a tete, né? Uma cariação, né? Um cara a cara entre a proporção, né, quantitativa, ou seja, quantos operários existiam e quantos proprietários de meio de produção existiam. Nunca houve essa preocupação. Nem que, por exemplo, esse total de capital e de meios de produção acumulados fosse distribuído entre todos os proletariados, entre todos os trabalhadores, não iria melhorar, né? Nunca houve essa preocupação que talvez quantitativamente esse capital e essa riqueza acumulada não resolveriam o problema do bem-estar do proletariado. Mas enfim, vamos continuar com a teoria marxista, com a teoria histórico-materialista. Então, lembrando, a história teria surgido por entrechoques de interesses, né, de propriedade para perdão, acumulação de capital e de bens para melhoria, visando sempre a melhoria da qualidade de vida, do bem-estar, né? Visando sempre um bem-estar melhor do que se tem. Tanto do capitalista, né, do proprietário dos meios de produção, como dos operários, do proletariado. E a história ter sido produzida através desses choques provou para Marx o seguinte, que na história, desde o início, sempre houveram duas classes, a dominante e a dominada. E para ele, a classe dominante explorava a classe dominada. Gente, nesse ponto tem que abrir um parênteses e dizer para vocês que eu concordo plenamente. Se vocês forem ver, nem tudo é justo, mas existe ambiente justo, certo? Alguns ambientes, algumas situações de trabalho são exploratórias, outras não. Então veja só, essa teoria dele passou a criar um projeto revolucionário, né, que afirmava que só melhorariam as condições dos operários e do proletariado se fosse abolida a propriedade privada. Essa concentração não só de renda, de meios de produção nas mãos de alguns capitalistas, de alguns empreendedores, de alguns investidores, seria dissolvida, né? Essa propriedade seria dissolvida e esse montante seria de propriedade do trabalhador. Ou seja, o trabalho continuaria criando, mas iria criar em favor do criador, do trabalhador. Iria surgir em favor do
próprio trabalhador. É um pouco complicado, gente. É um pouco delicado esse assunto, tá? É um pouco polêmico demais. Muitos de vocês que estão assistindo minha aula vão dar razão para o que Karl Marx fala, né? Eu sempre falo, saiam do senso comum. Estudem e prestem atenção, principalmente no Manifesto Comunista. Vocês precisam ter noção do Manifesto Comunista e das ideias propostas no Manifesto Comunista. Porque, veja, o Karl Marx era alemão, né? E como é que se diz? Foi exilado da Alemanha por ir contra as ideias, né, a ideologia do governo alemão. Foi para a França, também foi expulso da França. Foi para a Bélgica, onde ele conseguiu redigir esse manifesto comunista que eu acabei de falar para vocês, junto com Engels. Gente, mas veja só, ele defendia tudo isso e aparentemente fazia parte do proletariado. E Engels, o grande parceiro dele. Engels provinha de uma família abastada e também criou esse manifesto comunista. A esposa de Karl Marx também era de origem nobre. Era de uma família da nobreza alemã. Também detentora de muitos bens. Então, veja só, na Alemanha mesmo, onde ele propôs essas ideias, né, onde ele começou a se insurgir contra, ou seja, ir contra as ideias do governo, a ideologia da propriedade privada, não aconteceu nada. A Revolução Socialista foi acontecer na Rússia. Né? Na Rússia, onde o processo de industrialização já estava mais avançado. Porém, como a Rússia possui um território muito extenso, muito grande, existiam locais na Rússia onde a miséria imperava. Aí o proletariado absorveu as ideias de Marx, né? O Partido Trabalhista absorveu as ideias de Marx, concordou com a única explicação para os eventos históricos, para os fatos históricos ser o choque entre as classes, né? Ser a diferença de ideias, né? Que teriam que ser resolvidas no campo dialético, né? No campo da conversa, e acabavam produzindo discussões que poderiam ter aumentado de nível e causado disputas. Aí, na União Soviética, eclodiu a Revolução Bolchevique, tá? Em 1917. No começo do ano, em março de 1917, o proletariado, junto com a burguesia russa, né, os bolcheviques e os... eu não lembro o nome dos outros caras agora, que eram a burguesia. Bolcheviques, que era o povo. Bom, enfim, depois eu vou lembrar e vou dizer para vocês. Ou talvez não. Talvez vocês tenham que pesquisar. Não lembro agora. Depuseram a família real. Aí é diferente. A Rússia ainda estava sob o domínio do czar Nicolau II. Então todo o povo russo, depois a família do Nicolau, depois a burguesia, a nobreza, depois a dinastia dos czares, através da tomada do poder político da Rússia e a expulsão e a execução do Nicolau II e de sua família, e tomou o poder. Só que, veja, esse poder foi tomado... Bolcheviques... Não consigo lembrar, gente, mas são duas divisões, tipo girondinos e... Ai, meu Deus, a cabeça do Pro tá bem ruim agora.
enfim, eram burgueses e operários. Adiantou depor o czar? Não, porque continuou um governo provisório de... eu ia falar Zelensky, né? Zelensky é da Ucrânia atualmente, né? Onde que tá? Você acha que pode isso? Você acha que pode um professor de história desmemoriado desse jeito? Né? No caso de vocês, professor de sociologia, que não lembra o nome dos caras. É Kerensky. É bem parecido com o Zelensky, né? Mas é Kerensky. Esse cara, o Kerensky, ele era líder da burguesia, né? Da burguesia russa. Dentro desse povo que tomou o poder do czar, também houve discordância. Foi aí que surgiu o Ulyanov, o Lenin, né, como nós conhecemos, e chefiou ele e o Trotsky, né, o Leon Trotsky, que depois foi caçado por ele por discordar dele também, a Revolução Bolchevique de outubro de 17. Foi aí que a União Soviética, foi aí que a Rússia, posterior União Soviética, se tornou um país comunista. Mas continuou havendo a necessidade. Isso aqui não é dito aqui no capítulo, no módulo 25. Mas dadas aquela discrepância numérica, né, aquela discrepância quantitativa que eu falei para vocês, continuou durante o século XIX, o século XX inteiro praticamente, até 1985, com a queda do Muro de Berlim, a necessidade de um governo. Só que o governo externamente ele daria ele teria o título de governo social, com a participação dos trabalhadores. Mas todos nós sabemos também que o sistema de governo da Rússia também acumulou chefes, acumulou pessoas mais favorecidas, pessoas menos favorecidas. Então, assim, a elite ressurgiu. Aquela elite que se lutava contra ressurgiu. Então, esses padrões socialistas e comunistas são ambíguos, né? Permitem interpretações ambíguas. Vai ser legal se todo mundo cooperar? Isso eu também concordo. Mas será que todo mundo vai cooperar? Será que todo mundo vai agir da forma correta, da forma determinada para aquela função? Ou será que alguns vão se insurgir, vão ter ideias que vão contra o sistema a eles imposto, né? Veja, porque nem todo mundo vai estar contente com as condições. Essa é o grande cerne do projeto materialista. Que a história tenha sido criada, entre aspas, tenha surgido da luta de classes, do conflito de interesses, isso aí é praticamente óbvio, né, para qualquer um de nós que for estudar história. Porém, o fato de com o aumento populacional mundial querer passar todo o poder capitalista, todo o poder materialista da mão de alguns para todos, aí eu já acho ousado demais. Aí eu já acho um projeto, não um projeto realista, não um projeto passível de acontecer, mas uma utopia.
né? Assim, uma vontade não executável, né? Um sonho, uma utopia, né? Muito bem, gente. Todas essas informações que eu passei para vocês a respeito de Karl Marx, do materialismo histórico, precisam que vocês as imbriquem, né? Coloquem elas em ordem para quem se interessa, saiam do senso comum, pesquisem as verdades a respeito de todos esses acontecimentos, de todas essas teorias que eu citei para vocês agora, e tirem suas próprias conclusões. Entre o capitalista e o socialista e o comunista, eu não vejo uma vantagem em um e em outro, certo? É importante que cada um de vocês tenha a sua ideia a respeito disso, forme a sua opinião a respeito disso, cada um de vocês que está assistindo a aula e que se interessa pelo assunto, tá? Até o momento, então, eu agradeço a atenção de vocês e novamente me desculpo e afirmo ter tentado ser o mais neutro possível, né? Sem causar nenhum dano, sem causar nenhuma ofensa a nenhum tipo de ideologia que haja entre vocês que estão assistindo, certo? Eu agradeço a atenção de todos e desejo bons estudos.